E aí, turma? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Pessoal, então assim, como eu tinha dito para vocês, em algumas ocasiões eu vou gravar, iria gravar, né? Tô gravando algumas videoaulas de acordo com o que a gente tiver de conteúdo, tá? Então, nós introduzimos o basquete, eu já passei para vocês uma primeira pesquisa preliminar e agora eu vou entrar com uma aulinha teórica para vocês, tá? Quem já foi meu aluno provavelmente já tenha visto esse conteúdo, mas temos que repetir, né? O pessoal que era do nono passou para o primeiro, normalmente não repetiria esse conteúdo, mas tô tendo que repetir porque vem gente de fora da escola, né? Pode não ter visto. O pessoal de oitavo e nono, a maioria estão vendo pela primeira vez, acredito. Tá, pessoal, vou tentar fazer um vídeo curto aqui. Começar com o básico, né? De tudo que é a história, que é o início. Então, gente, do basquete, ele surgiu em 1891, tá? É um professor de educação física chamado James Naismith. Ele é o inventor do basquete. Ele criou o basquete em 1891 em Springfield, tá? Não é a Springfield dos Simpsons, é Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. É num colégio cristão de moços, tá? É como se fosse um reformatório para jovens. Então, assim, qual foi a ideia? Por que ele criou esse esporte? Na época não, mas lá nos Estados Unidos e Europa, enfim, o inverno sempre foi muito rigoroso e os esportes coletivos que eram praticados na época eram todos ao ar livre. Era futebol americano. O que acontece? Quando chegava o inverno, eles não conseguiam praticar atividades coletivas ao ar livre por conta do inverno. Então, um dos motivos para esse professor criar o basquete foi a questão do clima, tá? Poder jogar em um ambiente fechado mas mantendo a prática de esporte coletivo, tá? Então foi a princípio essa a ideia de por que fazer o basquete, a origem do basquete. Esse aqui, pessoal, é o inventor, o James Naismith. Aí, como ele inventou em 1891, é um esporte ainda com algumas regras ele já tinha, né, na mente. É um jogo que não tivesse tanto contato físico quanto futebol e futebol americano, tá? E aí o primeiro jogo registrado foi lá em 1892, em janeiro. Mas foi um jogo fechado ao público. Então, ou seja, estavam criando e testando, né, na verdade. Tanto é que o primeiro jogo aberto para público foi feito só 2 meses depois, em março, e foi aberto para o público, onde os alunos jogaram com os professores na época, e aí o resultado foi 5-1, vitória dos alunos. Tá aqui, como eu tinha dito, né, sobre o primeiro jogo. Então, assim, basicamente, como surgiu é isso, tá? Surgiu nos Estados Unidos, com esse professor com a ideia de se praticar atividades em ambientes fechados durante o inverno. Claro que depois se propagou e seguiu, né? Independente de estação do ano. Aí aqui a gente entra já numas curiosidades sobre o jogo, sobre o início, né? Que fala um pouco sobre a primeira bola. Assim, a bola ela era bem diferente dessa que a gente está acostumado hoje, né? Ela era uma bola. Primeiro, é, se testou alguns tipos de bola, né? É, usaram bolas de futebol, câmaras de bola de futebol, só que ela era uma bola muito leve para poder jogar, porque a ideia era de picar, não picava direito. A bola era de couro, tá? Era uma bola muito mais pesada do que a gente tem hoje.
E aqui a gente tem um breve relato assim sobre a primeira bola, tá? Aí fala um pouquinho aqui do primeiro jogo. E a primeira bola de basquete ela já foi feita. Para quem conhece um pouquinho de basquete, já ouviu falar dessa marca, Spalding, que é uma marca tradicionalíssima e é usada nos jogos oficiais profissionais até hoje, tá? E aí, como diz aqui, então, o diâmetro era um pouquinho maior que a bola de futebol, né? Então eles foram adaptando também, assim como foram adaptando regras e indumentárias do jogo. Vocês vão ver depois ali a cesta, como mudou. A bola também foi sendo evoluída com o passar do tempo. Então aqui a gente tem a imagem, a primeira, a antiga, uma bola de couro, pesada, e agora a atual. A atual é feita de PU, um material chamado PU. Tá, turma? Então assim, ó, como eu falei, as coisas foram evoluindo, né, conforme iam testando. Mas a primeira cesta mesmo, qual era a ideia do James? Era fazer um jogo que não usasse os pés e que tivesse que jogar a bola dentro de algum objeto, tá? E que ele pensou realmente numa cesta, tá? Mas ele não tinha na época nenhum instrumento, nenhum objeto parecido com cesta. Ele tinha 2 postes. E aí o que ele pensou? Em colocar uma espécie de um barril. Aí ele achou 2 cestos na época de pêssego, que eram parecidos, eram como se fossem umas caixas, né? E aí ele anexou então essas caixas nos postes. Aí ficou algo parecido com uma cesta, tá? Só que era uma caixa fechada, tá? Então eu acho que aqui, ó, próxima imagem, até tem a imagem aqui, tá? Então assim, a primeira antiga ali e a atual. A antiga era, como eu falei, o cesto, que ele foi anexado no poste, era um cesto fechado. E aí o jogo se dava assim no início, tá? A cesta era dentro dessas cestas aí de pêssego fechado. Embaixo o que acontece? Fazia o ponto, tinha que pegar uma escada, levantar lá e tirar a bola. Esse formato assim de rede aberto embaixo só se deu um bom tempo depois. Tempinho depois lá os caras tiveram a ideia de pro jogo ficar mais rápido, porque ele ia ficar muito lento, muito parado o jogo. Cada vez que a bola caía lá dentro tinha que buscar para ficar mais rápido. Eles tiveram a ideia de abrir embaixo. E aí primeiro eles começaram com um saco, tá? Depois eles abriram esse saco até chegar na rede, que é o que nós temos hoje. No Brasil, gente. Então no Brasil foi o primeiro país da América Latina, tá? Receber o basquete. Ele não demorou muito. Aqui 5 anos após o surgimento do basquete já chegou aqui no Brasil. Tá? Então assim, o basquete hoje é um dos esportes mais praticados, tá? Tem uma liga americana que é muito forte, que é a NBA. Quem sabe de basquete aí conhece. Grandes astros do esporte jogam a NBA, que é a Liga Norte-Americana de Basquete. Uma curiosidade aqui sobre o Brasil, nós tínhamos agora aposentado já um jogador, o Oscar, e ele é o maior pontuador de todos os tempos, até tem aqui o número 49.737 pontos, tá? O cara conseguiu esse feito mesmo sem ter atuado na NBA. É um brasileiro, rodou o mundo, jogou aqui no Brasil também pela seleção há muito tempo, e é o maior cestinha da história do basquete. Aqui a gente tem a imagem dele. Imagem um pouquinho antiga, hoje já tá bem mais velho do que essa imagem aí. Ainda em curiosidades, a gente tem assim o placar mais alto na partida de basquete. Aconteceu em torneio, em um jogo internacional de veteranos, nos Jogos Asiáticos de 82, quando o Iraque venceu o Iêmen por 251-33. Foi uma lavada, que sacanagem. Mas aí também era um jogo de veteranos, tá? Não era nenhum jogo oficial também, né? Profissional. Tá, pessoal, então como eu falei, era
tentar passar muito rápido essa aula aí. E por hoje era isso. Tá? Um pouquinho da história do basquete, história geral e como chegou e aqui no Brasil. Tá? E para essa semana, a única tarefa de vocês então é assistir essa aula e acompanhe ali que eu vou mandar mais material para vocês, tá? Tudo de bom, um abraço para vocês aí, saudades e vamos nos falando. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.